Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como estamos? Mais um treinamento aqui da DataSempro em relação à parte fiscal, né? E algumas situações que a gente vai criando ao longo do tempo tem alguns objetivos, né? Às vezes situações com uma rotina específica, uma série, né? A gente tinha criado também Entendendo os Erros da GIA, tem uma série bacana que está no YouTube, né? E hoje o intuito, como já aconteceu com o contábil, fazer perguntas específicas, né? Tipo, eu vou estar à disposição de vocês, né? Para tirar qualquer dúvida do fiscal, independente do assunto. E como é que a gente vai se organizar nas perguntas? Né? Pode ser pelo microfone, quem tem o microfone, ou pelo texto aqui do lado. Só que eu vou fazer o seguinte: a primeira pessoa que colocar a dúvida, eu vou responder. Aí, em seguida, a pessoa faz a segunda dúvida, ou outra pessoa. Se a pessoa colocou a dúvida e eu estiver no meio da explicação da anterior, aí só repete a pergunta novamente aqui no texto, que daí eu vou ler novamente a pergunta e vou estar respondendo para vocês para criar uma ordem, até para não ficar uma pergunta para trás, uma situação não respondida, que não é o intuito do treinamento, tá? E eu tenho a situação dos três regimes tributários, então não importa se é simples nacional, se é presumido, se é lucro real. Pode ser qualquer pergunta relacionada ao livros, integrações do livros, reinf, SPEDs, não importa, certo? Então, eu vou abrir para pergunta para vocês. Vocês podem perguntar o que quiser do sistema e podem começar com a primeira pergunta. Quem quiser iniciar, estou à disposição de vocês para sanar essas dúvidas. Vou começar com o José Helder. Então, a primeira pergunta do José é o seguinte: tem um cliente prestador de serviço que compra mercadorias para consumo. Como fazer a troca em massa para a CFOP 1556? Boa pergunta, José. Temos uma situação nova no sistema que o pessoal acredita que não tem o conhecimento dela. Antigamente, a gente não podia fazer uma alteração por intervalo por CFOP. Então, assim, quando a nota já foi importada para o sistema e tem um monte de nota para ser alterada, o que eu faço, né? Vocês podem fazer aqui no sistema, aqui em lançamento do CMS, vou pegar uma empresa vou pegar do lucro presumido. Depende a empresa, né? Eu vou pegar aqui o lançamento do CMS IPI. Aí, na alteração por intervalo aqui embaixo, pessoal, você vai fazer o filtro pela pessoa envolvida, né? O fornecedor envolvido. E aí, no caso, o que você quer trocar? A CFOP. Só que é o seguinte, a troca da CFOP tem uma regra, né? Eu só posso trocar a CFOP se for dentro do estado ou fora do estado ou exterior, importação e exportação. Eu não posso pegar uma CFP de entrada do estado e trocar por uma outra de fora do estado. Então tem que ter a mesma regra. Então, se começar com o número 1, tem que ser uma CFP também começada com o número 1, uma entrada dentro do estado. Ou seja, o conteúdo antigo vai ser o 1102, ou compra ou comercialização, e eu posso trocar para um 556. Eu consigo fazer essa troca, sim, em massa. Tá? Aí, neste caso, isso que eu já estava no sistema. Se eu quiser que sempre venha na 1556, aí é aquela configuração de manutenção de CFOP por fornecedor, né? Vou botar a palavra manute aqui no cantinho, ó. É a manutenção de CFP por fornecedor. E aqui eu defino a forma que a mercadoria vai entrar. Por exemplo, essa aqui que a gente colocou um fornecedor teste. Toda nota que eu importar 5102, eu posso definir que entre na 1556, né? E aí, neste caso, ele já vai entrar para uso consumo, conforme o solicitado ali pelo José Helder, tá? Então, essa é a explicação para poder trocar a CFOPs 1556, tá? Eu vou responder agora a Cizuane sobre IBS e CBS. Vai ter os campos, tá? Está sendo criados os campos dentro do Em Livros, né? Está sendo geradas as informações, e sim, vai ter em tela as informações dos tributos de CBS, né? O IBS vai ter as caixinhas também, mas a gente sabe que ele começa a valer mais para frente, né? Quem vai iniciar os trabalhos é o CBS, né? Então, sim, vai ter nas telas. O Lucas Bolt da Rosa colocou o seguinte: minha dúvida é referente à parte de trazer notas para os livros. Só existe o caminho de abrir XML, baixar as notas se faz, e fazer todo o processo de passar para a nuvem e puxar para dentro do sistema. Tem algo mais fácil? Tem, Lucas, tem uma situação mais fácil. O XML Import não é bem o foco aqui, mas ele
praticamente ele encaixa com livros, né? Quando tem o XML Importer devidamente configurado, é o XML Importer que vai jogar na nuvem, vai levar para a nuvem. Eu não preciso necessariamente eu mandar para a nuvem as notas, tá? Esse é o primeiro ponto. Tem como configurar e o suporte pode ajudar nessa questão de fazer essa integração entre o XI local e mandar para a nuvem sem precisar a menção manual, tá? Aí tem um segundo ponto, que lá na nuvem o XI, ele tem uma configuração que faz a integração automática no fiscal. Então é uma segunda configuração. Então, ele vai levar as notas lá para o XML da nuvem, e o próprio XI da nuvem, que só vai ter esse objetivo de transpassar esses arquivos para o fiscal, ele já vai escriturar fiscal. Então vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, sim, tem uma forma mais fácil, Lucas, então te orienta a ver com o suporte como é que você pode facilitar teu trabalho, tá? Em relação a essa parte. O Luiz Renato, nessa modalidade de lançamento automatizado no fiscal, não pode fazer uma vez só, empresa teste, se optar, tem que ser para todas as empresas. Tu está dizendo, Luiz, que essa questão de uma vez só, ele tem que ter a orientação dentro do sistema que houve automatização. Eu não consigo zerar essa informação dentro do livro para saber que houve aquela automatização, né? Então, quando houve a automatização, ela fica uma cópia no XI da nuvem, ou XI local. Então, existe uma segunda opção de importação, se a importação que teve que excluir uma nota. Eu vou dar um exemplo, tá? Botei umas notas e excluí as notas do fiscal. Como é que eu pego essas notas de novo, né? Uma segunda entrada, né? Eu posso usar essa rotina que poucas pessoas conhecem também. Escrituração, importação de sistemas, importação XML Importer. Esse cara pega da base do XI. Se for local, pega da base do XI local, que daí quando está unificado os dois, né? Ou ele pega da nuvem, que é a mesma base. Então, aquelas duas notas, ou uma competência inteira que eu excluí, eu consigo fazer importação por aqui, ó. Ele vai trazer, aqui é uma base de exemplo, tá, pessoal? Não vai trazer a informação completa aqui. Mas aqui ele vai trazer a base do XI, né? Vai trazer essa informação para cá, tipo os filtros do XI, e vai importar as notas diretamente à segunda tentativa. Infelizmente, a automatização eu consigo fazer uma única vez, mas não quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa manual. Muito longe disso. Tu já tem cópia desses arquivos. Então, os arquivos eu pego da base local XI, que já está junto ali com livros, ou nuvem, que vai jogar para a nuvem, eu consigo fazer essa segunda importação dentro de escrituração, importação de outros sistemas, XML Importer, aí vai chamar o filtro do XI e você vai buscar essas notas normalmente, porque já baixou uma vez, então tu tem acesso a essas notas novamente, tá? A MF Contábil, como consigo enviar informações da DEFI sem ter que redigir as informações do PGDAS para evitar erros de digitação? MF Contábil, seguinte, nós temos um relatório. Vou abrir aqui a parte do Simples Nacional. Acredito que o relatório você já conheça. Vou abrir um parênteses aqui. Então, vou procurar a DEFIS. Então, hoje, sendo os três sistemas devidamente configurados e com todas as informações, eu consigo gerar as informações para a minha DEFIS. Ok, vai gerar um relatório. Isso todo mundo sabe, né? A questão é, como é que eu mando diretamente para a DEFIS, né? Eu consigo mandar. Só que vai ter a versão que vai liberar essa questão da DEFIS. Eu consigo compilar tudo que está aqui no relatório para mandar para lá. Só que eu preciso do relatório ok, né? E para o relatório estar ok, eu tenho que ter informação nos três sistemas. Tá, Bruno, mas como é que cada quadrante aqui que eu coloco da DEFIS, como é que eu preencho de forma correta? Eu não sei, aqui está muito vago para mim, eu não tenho essa informação, né? Então, pessoal, na DEFIS, quando abre ela, tem esse pontinho de interrogação aqui, ó. Quando eu clico nele, é um manual em PDF. Então, aqui, nesse manual, é um guia para vocês o que informa cada quadrante. Por exemplo, ganho de capital, campo 1, exemplo, tá? O que vai nesse campo, qual o sistema que vai mandar essa informação? Eu vou mais para baixo e começa a legenda. Lá no campo 1, vem do contábil, que é a origem dos dados, associação de contas contábeis, e o que precisa ter de observação sobre essa informação para vir correto. Então, todos os campos aqui vêm de um dos sistemas. Aí o guia te ajuda a dizer da onde é que vem, o que eu preciso colocar e o que eu preciso observar para compor o meu relatório. Hoje, ainda temos o relatório para preenchimento do DEFIS, ok?
Só que nós temos também a questão da exportação que vai ser liberada também diretamente para a Defis, as informações aqui anuais do Simples Nacional. Não sei se eu consegui responder. E também o suporte ajuda, tá, pessoal? Se vocês colocarem no campo X e não está tendo a informação correta ainda no relatório, aciona o suporte. Pode ser só um detalhe de configuração, um cadastro, uma situação. Não tem essa previsão agora, mas eu me comprometo a passar para você essa previsão. Eu vou ficar com o pessoal da programação e me comprometo a passar essa informação. Pode deixar teu contato, por gentileza, MF Contábil, para eu repassar o e-mail, daí eu passo a questão, tá? Pode deixar até do chat a informação. Outra questão, aproveitando que não tem uma dúvida agora imediata, eu vou dar uma dica para vocês rápida, tá? No Simples Nacional, eu tenho uma configuração anexo, eu não sei se todos conhecem, tá? Se eu colocar a palavra anexo aqui no cantinho, ó, certo, Paulo? Só colocar o e-mail, o pessoal que vai querer essa previsão, pode colocar no e-mail aí que a gente vai, que eu vou respondendo se tem a previsão, qual é o dia mais ou menos, qual é o prazo mais ou menos que nós temos aí, segundo a nossa programação. Então, aqui anexo no cantinho, né? E tem a configuração anexo. Essa configuração, pessoal, vai fazer uma amarração no Simples do anexo. Isso é muito importante para quem tem monofásico, né? Às vezes vem todas as notas do cliente e a gente tem dúvidas em relação à monofasia, os produtos em geral. Então aqui eu posso adicionar uma CFOP, né? Vou dar um exemplo aqui, até vou remover essas carinhas aqui e vou fazer do zero aqui. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui a 5102. Toda vez que acontecer a 5102 e não quero botar uma outra informação para relacionar, eu vou colocar, quando ela acontecer, eu vou vincular um anexo, que é o anexo não sujeito a ST. Ou seja, o sistema vai entender que somente esse anexo vai para 502, então não incorre de dar outras opções. Então aqui ele vai corretamente na 502. Se eu tiver produtos monofásicos, 5405, e se tiver casado com a CST 04 do PiscoFins, aí a gente considera que é monofásico, aí eu vou vincular um anexo, que é o primeiro, que ele remove PIS, COFINS e ICMS. Eu já vi casos, a gente entende o contador em relação ao cadastro do cliente no emissor de notas. Às vezes acontece, e não é incomum, estar com uma CST errada na emissão da nota, né? Então, acontece, por exemplo, uma 5405, um refrigerante, uma cerveja, que ele acaba tendo uma CST, sei lá, uma 99 e uma 07. Dá para configurar aqui, em vez de ser 04, a 07, 006? Até pode, mas é um risco, porque vai pegar os outros produtos que realmente são 06, 07. Nesses casos, eu oriento a usar 5405 e mencionar a NCM. Então, exemplo, eu vou adicionar 5405. Quando ela ocorrer e for uma NCM X, sei lá, eu vou colocar uma qualquer, não é a correta, tá? Vou botar aqui esse cara aqui. Quando acontecer essa associação aqui, aí me traz o anexo, que é monofásico, que remove PIS, COFINS e ICMS. Isso ajuda muito, porque nem sempre a nota vai estar emitida de forma correta. A gente cansa de ver isso no suporte, não é culpa do contador. Às vezes o emissor ali está com algum problema e não emite na 04. Então, emite na 07, na 06, na 08, sem incidência, 99. Então, eu consigo parametrizar e com algumas instâncias para que o anexo correto vá para o Simples Nacional e o cliente tenha o desconto devido, né? Porque, imagina, vim tudo errado, vai ter só o ST normal e aí não vai ter o monofásico, aí vai ter um valor menor, né? Aí é complicado, né? Então fica essa dica também no Simples, que é bem interessante para o uso do Simples Nacional no dia a dia de vocês. O Luiz Renato está uma pergunta. Posso selecionar uma empresa só para testar o processo automatizado do XI? Sim, Luiz, tu pode fazer, na verdade é por empresa, tá? É por empresa. Tem o processo que é feito lá no XI primeiro, tá? E um detalhe, eu tenho que ter o certificado do cliente apenas para ter, entre aspas, uma autorização. Porque pensa assim, tu vai trafegar os arquivos do cliente, né? Então eu consigo fazer isso, o tráfego, ou pela central digital, ou manual. Você faz RS também, eu consigo fazer essas questões, tá? Só que eu posso fazer por empresa sim. A empresa que eu vou monitorar e a empresa que vai, do outro lado, na parte fiscal, o que vai ser automatizado. Por exemplo, essa empresa aqui do Simples Nacional, eu quero automatizar, né?
Eu tenho configurações específicas para isso, né? Aí, no caso, só levando em consideração, pessoal, aqui é mais o fiscal, não o XI em si, tá? Mas trazendo do XI, tem uma configuração que é automatização ok para o fiscal. Quando ela está como sim, esse cadastro aqui ele fica ativo, ele aparece aqui para mim. E essa configuração aqui no fiscal é por empresa. Então, sim, eu consigo fazer automatização por empresa, não tem problema. Escolher uma, duas, três empresas para fazer o teste. Não é obrigado a fazer para todas ao mesmo tempo, porque eu tenho um processo específico de configuração. A parte do XI e a parte do fiscal. E é, sim, por empresa. Então, eu consigo, sim, automatizar empresas, não todas, mas algumas empresas, ou uma empresa para teste. Fica a critério de vocês. É bem tranquilo de fazer e o suporte pode nos ajudar nessa questão. Mais dúvidas, pessoal? Qualquer, hein? Não tem pergunta difícil. Eu vou também dar uma outra dica, né, que é muito interessante e que poucos conhecem, ou poucos usam. Tem no sistema, mas claro, não tem a devida informação ali que a gente coloca, assim, porque é uma situação já muito antiga, mas existe no sistema. Então, esse relatório aqui, integração contábil, eu falo muito sobre ele nos treinamentos, né? Para achar ele, você pode colocar a palavra conta aqui na esquerda, tranquilamente, né? Relatório de integração contábil. Para que serve ele? A pessoa que não for do fiscal, que não for a mesma do contábil, geralmente é bom para essas questões. Depois que importou todas as notas, eu faço esse relatório de integração contábil para ver o que já foi para o contábil e o que falta aí para o contábil, se alguma nota não foi, por alguma razão, uma nota em outras, alguma situação, alguma questão. Então, o não integrado vai mostrar o que falta aí para o contábil. Quando eu pré-visualizo, ó, tem uma nota de serviço que não foi ainda para o contábil. Então, me dá o alerta de fazer o devido conserto para mandar para lá. E aqui no integrado é o que já foi para a contabilidade. Então, essas notinhas de exemplo aqui já foram para a contabilidade. Imagina uma questão de 1.000, 2.000, 10.000 notas, imaginem. Aí, sabe, ficar catando nota a nota que não foi para o contábil não é interessante. Eu tenho que ter uma forma de poder visualizar essas notas. E esse relatório é muito legal em relação a isso. Ele vai sofrer uma melhoria, foi uma solicitação de um cliente em treinamento, achei muito boa a ideia do cliente, e também fica também para vocês uma dica, né? Qualquer relatório ou rotina, vocês podem pedir uma requisição de melhoria ou viabilidade de melhoria. Vamos supor, gostaria que o relatório fosse assim. Se é uma situação que beneficia vários clientes, isso não é cobrado, a não ser que seja uma situação muito específica. Aí sim há uma cobrança. Mas olha que interessante esse relatório, que ele vai ficar bem melhor do que ele já é. Eu também vou conseguir selecionar entradas e saídas. Também vou ter essa questão aqui nesse relatório. E ainda pode ser melhorado cada vez mais para facilitar. E mesmo aquele que é o mesmo que faz o fiscal contábil também me ajuda. Porque, claro, os não integrados vão ficar com as notas canceladas, as notas que realmente não vão para o contábil como bonificação, outras saídas, outras entradas, né? Mas me mostra se alguma nota realmente não foi para o contábil. Isso ajuda muito para o fechamento do contábil, né? E fica essa dica também interessante para o pessoal como um todo. Vale para o simples, presumido e para o real. Bom, eu vou dar mais uma dica, aproveitando isso enquanto não tem dúvidas, tá? Eu vou pegar uma empresa do presumido, vale para o real também, em questão da GIA. Pessoal, tem aqui no cantinho, eu posso procurar dois relatórios de validação específicos, tá? Se eu colocar a palavra valida, eu tenho a validação de lançamento versus item e a validação de lançamentos normal. Eu vou frisar esse validação lançamentos, tá? Eu vou frisar esse carinha aqui. Esse relatório, ele me ajuda a descobrir as notas que não estão com anexo na GIA. A gente pega no suporte a questão de falta de anexo, e é normal isso em alguns momentos, porque não vem na nota fiscal o código de benefício. Na verdade verdadeira, deveria vir. Deveria vir. Fica até a dica para a questão dos emissores de notas, que vocês conseguem conversar diretamente. No XML tem uma tag chamada CBNF. Tá? Eu até vou procurar aqui na internet um XML que tem esse CBNF. Rapidinho só. NFE, CBNF, tag,
Imagens, já vou colocar do ladinho para mostrar para vocês, tá? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui e vou botar aqui do ladinho. Esse cara aqui, ó. As pessoas podem colocar na emissão de nota, existe ele não é obrigatório, mas existe previsão para isso. Aí imaginem a seguinte questão. Imagina se o cliente já coloca esse CPNF. Vocês nunca mais precisam fazer uma alteração por intervalo para colocar o CPNF. É importante essa parte. Porque imagina, isso é uma responsabilidade também na hora de fazer o ajuste no emissor de notas, né? Então, se tem algum código de benefício a ser colocado, coloca diretamente lá no produto a questão direta do benefício fiscal e já vem para o contador pronto para isso. E aí a pessoa que for fazer, um assistente que for fazer os processos, ele não vai saber todos os códigos de benefícios de cor, situações gerais. Então, quando já vem na nota fiscal, fica muito mais fácil para fechamento do mês, né? E quando chega na GIA, não tem aquela questão. Valor contábil menor de 7% sobre os que anexos papapá, de outras ou isentas em até 7%. É aquele erro clássico de benefício. Então, se já vi na nota, é uma coisa a menos a ser resolvida, né? Mas se não for possível, esse relatório nos ajuda, né? Eu vou colocar, por exemplo, saídas, né, que é a questão de saídas, de ICMS, e ele vai fazer todas essas validações ali. Aí vamos supor que o erro aconteceu na CFOP 5102. Então eu coloco 5102, que é a CFOP que deu problema, lá na GIA, ou até fazer de forma antecipada, né? Estou imaginando que vai dar na 5102, eu posso colocar todas aqui. E pré-visualizo. Ele vai me mostrar todas as notinhas que, vamos encontrar aqui o lançamento, aqui o lançamento com valor em outras ou isentas, sem código da G. Então ele vai mostrar as notas que não tem. E fica mais fácil de localizar, até para ver qual é o produto, qual é o código de benefício correto que a pessoa não colocou. Tudo certo, né? É mais fácil de localizar. Outro relatório específico, eu já vou responder esse Zoane, que tem mais uma questão ali. Esse aqui acho que eu não cadastrei a G. Rapidinho, eu vou colocar no cadastro aqui. Essa empresa está como São Paulo. Eu vou trocar para Rio Grande do Sul. A guia de arrecadação, vou colocar uma 221 e vou fazer GIA também. Resumo da GIA mensal. Esse relatório é interessante para quando eu coloco um anexo errado. Por alguma razão, sem querer, eu coloquei um código errado. Então, às vezes acontece inconsistência depois na GIA, manda para vocês, olha, segundo o CNAE, esse código você não pode estar utilizando. E aí vocês vão se pensar, como vocês não usam aquele anexo, onde é que eu vou achar essa nota? São 10 mil notas, onde é que eu vou achar isso? Né? Então fica fácil quando eu coloco o anexo em questão aqui. Tá? Aqui vão estar todos os anexos, sendo ela de isentas ou de outras, não importa. Posso setar VA e VB, mas é interessante colocar todos, que daí já pega os dois juntos, o VA e o VB juntos. Aí você localiza qual é o anexo que está errado, segundo a inconsistência da GIA, e ele vai listar as notas que estão com esses anexos de forma errada. Aí basta fazer uma alteração por intervalo, porque vocês vão fazer a busca das notas, verificar se é aquilo mesmo, se tem alguma questão, e já consegue resolver de forma rápida, sem precisar chegar lá no SPED GIA ou uma situação posterior, certo? Vou responder a dúvida da Cisano. Como bloqueio lançamentos depois que eu faço o fechamento? Vamos ver uma questão aqui rapidinho. Deixa eu ver se aqui nós temos. Aqui não vai ter. Tá. Eu tenho essa questão no contábil. Eu não tenho no fiscal. Tá? Eu não tenho como setar a questão de movimento aqui no fiscal. Mas quando eu abro o contábil, eu tenho ele pronto aqui, caso tivesse alguma pergunta sobre o envio para o contábil, eu vou chamar ele agora. Eu vou apresentar para vocês. Porque daí vai dar interferência aqui no fiscal. Eu vou tentar fazer uma modificação e dizer, opa, tem um bloqueio aqui. Então, aqui está o contábil. Como é que eu faço a questão do bloqueio, né? No contábil, lá nos parâmetros, vamos ver onde é que está. Nesse ponto aqui, ó.
Bloquear alteração, exclusão de lançamentos em até tal. Quando fica em branco, está tudo liberado. Se eu colocar uma data, por exemplo, 31/2/2024, tudo que for dali para trás ele bloqueia. Então, tu fechou lá um movimento de 2024, esse aqui é só um exemplo. O que tiver para trás, ele não vai deixar fazer algum tipo de modificação. Então, essa aqui é a forma de tu poder fazer o bloqueio. Deixa eu só voltar rapidamente no fiscal. Deixa eu ver uma questão aqui. Tudo em tempo real, pessoal, é como se fosse diretamente tratando com vocês, tá? Ah, desculpa, tem no, tem no fiscal também. Perdão, que até me deu um estalo agora. Sim, eu também tenho na questão do fiscal a data bloqueio. Então, aqui está em branco, então não há nenhum tipo de bloqueio. Então, tu quer encerrar, quer fechar, e é por empresa, né? Tem que ser por empresa. Tu coloca a data que tu quer fazer o bloqueio ali do campo 2024, 2025. Mas se fizer um contábil igual, vai bloquear. Então, é bom até fazer nos dois, né? Para garantir, né? Porque daí não há nenhum problema, né? Ah, vai querer mexer alguma situação, aí atrapalha todo o movimento, né? Então, não é interessante. Agora o MF perguntou, como eu faço para trazer contas contábeis já preenchidas nas abas entradas, saídas, serviços, demais docs, utilizando o padrão da contabilização? É bem simples, né? Primeiro, tu vai ter que ter o teu plano de contas, que é configurações, contas contábeis. A regra geral, até vou dizer para vocês com o funcionamento, né? Peguei uma empresa nova, tá? Depois eu falo da empresa que já está rodando. Arruma a empresa corretamente, integra com o contábil para depois importar a nota. Aí sim, aí ele vai diretamente para a contabilidade. Então, configurações, contas contábeis. Tem que abrir o plano de contas, né? Então, neste ponto, ou eu importo no contábil um plano meu, né? Sei lá, no Excel, lançamentos, ou eu uso o padrão DataSempre, que é o mais indicado, né? Então, até vou fazer esse processo aqui. Eu vou desligar toda a minha integração. Vou colocar aqui não. Vou fazer bem o caminho inverso. Ok. Agora tem que tirar a vinculação no cadastro de empresa, que seria o passo 3. Tira a vinculação dele aqui. E o passo 2 seria configurações, padrões de contabilização, que é o ponto que o MF me perguntou desta questão. Então eu vou excluir aqui. Porque eu só pude excluir porque eu fiz o caminho inverso, porque tem uma sequência. 1, plano de contas. 2, padrões de contabilização. 3, vincular no cadastro de empresa. 4, parâmetros. É nesta ordem, certo? Aí só fiz a ordem inversa, né? Aí voltando no passo 1, esse plano de contas que eu coloquei aqui, eu usei um plano de comércio e de serviço. Tem lá os exemplos quando eu uso o padrão DataSempre. Então ele criou um plano de conta certinho aqui dessa minha empresa comércio e serviço. Aí em seguida eu faço o padrão de contabilização. Quando uso o DataSempre, ele vai te perguntar se quer usar o nosso padrão, né? Oriento sempre a usar sim, porque ele vem muita coisa já pré-configurada, pronta. Até mesmo para o contábil. Isso facilita muito, né? Então, vou colocar aqui sim. E vou botar empresa comercial. Eu vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte. Quando eu uso o DataSempre, lá no primeiro passo, quando eu crio o plano de contas, tem essa sequência de situações da empresa, né? Se ela é indústria, se ela é comércio, né? Aí eu posso selecionar mais de um. Então, por exemplo, lá tem indústria, comércio, serviço. Nesse exemplo, lá no passo 1, quando já foi feito, né? Eu botei comércio e serviço. Aqui nesse passo 2, eu só posso usar um. Eu só posso selecionar um. Por que que isso acontece? Porque ele aglutina mais de um serviço se eu quiser. Então, por exemplo, para botar no passo 2, essa é questão de sistema, não é questão de quem vende mais, quem vende menos, tá?
Eu vou olhar no passo 1 que eu fiz, né? E o mais alto visualmente vendo é o comércio. Então, no passo 2, eu também vou marcar comércio. Porque ele vai pegar daqui para baixo tudo que eu peguei do passo 1. Então, ele vai integrar as contas de resultado, contas de impostos, contas do próprio Simples Nacional. Ele vai conseguir fazer de forma automática. Então, quando eu coloco aqui, ele vai criar o plano de contas. Aliás, desculpa, o plano padrão. E o plano padrão nada mais é que um esqueleto das contas que eu vou usar no fiscal que tem no plano de contas. É só isso que é o objetivo dele. Aí ele aponta quem é a conta caixa, as contas de resultado de CFOP. Por que não tem 1101 aqui, por exemplo? Porque eu não marquei indústria, logo não vem indústria. Saídas, vem todas as informações de contas resultado, serviço contas resultado, demais documentos conta resultado, impostos também de entradas, saídas. Lembrando que aqui está em branco, ó, do IPI, porque eu não marquei indústria. Serviços tomados, demais documentos e outros impostos. Vem tudo correto. Quando eu sou presumido, nunca vem essa conta de lucro presumido a recolher. Aí eu sou obrigado a informar. Também outra dica, tá? Eu vou dar um F4 aqui. Vou procurar uma conta do meu plano. É só um exemplo, não quer dizer que seja o mais correto. E aí eu preencho do RLP a pagar quando eu fizer a provisão do RLP. Né? Então aqui está pronto. Tá, Bruno, mas se eu não uso um padrão data sempre, tá? Ó, vou excluir. Vou fazer a exclusão aqui. Eu trouxe do contábil um plano de contas meu, com as minhas contas, né? E na hora de fazer o padrão... Opa, deixa eu sair primeiro aqui. Tem que sair e voltar. Aí ele vai perguntar. Beleza. Aí eu vou colocar aqui não. Só que daí eu vou ter que incluir manual. Né? Porque assim é um exemplo para facilitar para os clientes. A gente tem um padrão e aonde é que vai encaixar esse padrão. Agora, se vem de fora umas contas que não tem como exatamente descobrir para que ponto que vai, aí me obriga a fazer manual. Então aqui vai abrir em branco, aí eu aponto a conta que é o caixa e vou lançando aqui, por exemplo, na parte de entradas, as CFPs de resultado, de entrada, por exemplo. A 1102. Coloco um textinho aqui em cima. Compra para comercialização. À vista, eu quero que vá para a conta 00322. E assim eu vou preenchendo de acordo com o meu plano de contas. Por isso que o DataSempre, o nosso plano, se torna mais ágil para colocar. E o plano de contas, mesmo usando o DataSempre, o DataSempre não tem nada a ver com o meu plano de contas. Você pode editar o plano de contas. Né? Não quer dizer que é o nosso exemplo que você fica refém de usar exatamente o que está ali. O plano de contas, eu posso editar da melhor forma possível, modificar os nomes, fazer inclusão de contas. Então, ele não é engessado. Então, eu posso fazer as trocas de acordo com o que eu preciso. Só vou excluir aquele plano padrão ali. Vou voltar com o plano padrão DataSempre. Comércio. E ele só preenche automático porque ele conhece as contas do plano de contas, nosso exemplo. E aí ele consegue definir as contas corretas, né? Depois eu vou no cadastro de empresa, vou vincular esse plano padrão. Aí vem aquela dúvida que acontece em treinamento. Por que eu tenho que vincular nesse terceiro passo se eu já estou no cadastro de empresa? Porque eu posso ter filiais. Então eu posso ter uma matriz que é só comércio e uma filial que é só serviço. Então eu posso ter dois planos de conta separados em vez de aglutinados. Então eu consigo fazer um para cada um se eu quiser. E por último, e não menos importante, os parâmetros, né? Digitar os parâmetros. O em livros, né? Integração com o contábil, aqui nessa parte de integração 2.004 é de lei, tem que ter ele para mandar diretamente para o contábil. Como eu sou presumido, eu também quero levar o ICMS, quero levar também o ISS, tudo que eu quiser mandar para o contábil, eu coloco como sim. E o 2.114, que é as provisões, também como sim, quero mandar para lá. E agora está totalmente configurado para mandar para a contabilidade. Eu tinha apagado aqui o estrutural de novos clientes e novos fornecedores, eu vou recolocar. Aqui é para o sistema entender que ele tem que criar automático, seja fornecedor ou seja cliente, para prazo. Então, uma venda a prazo, ele vai criar conta contábil para novos clientes. Tá, Bruno, mas eu quero conta única.
Então, essa aqui de novos destinatários, 2000.0025, ela tem que se manter apagada. Não preencher esse campo aqui, ou não deixar preenchido. Porque daí o sistema vai perder essa coerência de colocar a automatização de contas, e aí na importação que eu vou mencionar a contrapartida, que é contra o aprazo. Por exemplo, uma conta 11, cliente diversos, né? Então aqui eu vou deixar a referência dele de volta, cliente diversos, e o fornecedor a mesma coisa, eu vou fazer a referência dele para criar novas contas. Que eu vou colocar fornecedor A. Esses que tem no exemplo eu posso trocar a nomenclatura. Não tem, vocês podem reaproveitar esses cadastros, sem problema nenhum. Ó, a Giovana tem uma dúvida agora em relação à Renf. Interessante, vamos lá. Vamos só salvar aqui e ler a dúvida da Giovana. Sobre a Renf, seguindo a exportação da Renf, as informações da RMIL ficam com um sinal de atenção, como se não fossem enviados atualizados, mas isso não impede o envio das demais. O que significa esse sinal de retenção na RMIL? Eu vou te explicar o que acontece, Giovana. Quando tu compra o sistema e já está fazendo Reinf, o sistema ainda não sabe que você fez o envio. Não tem essa informação, né? Então eu vou pegar um exemplo exatamente com o que tu me falou. Tá aqui uma exclamação. Tá, Bruno, como é que eu removo essa exclamação? Porque o sistema não sabe que já foi enviado, né? Então, se você já está enviando a Renf, a gente pode enxertar, colocar este código de recibo que você já mandou antes. Mas como é que eu faço isso? Né, esse número de recibo que já está no ECAC. É bem simples, tá? Aqui na aba Renf, eu vou em manutenção de eventos, tá? Vou colocar a senha do master. E neste ponto aqui, eu vou com o direito do mouse e vou adicionar um evento, que é o R1000. Mas lembre-se, eu tenho que estar na competência que aconteceu a questão. Vale a partir do período atual, no caso. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Eu tenho que colocar, por exemplo, se foi colocado em dezembro de 2024, né, vamos pegar esse exemplo, 2024, que eu mandei a Renf na época, meu R1000. Né? Eu vou aqui em Renf, manutenção de eventos, direito do mouse e adicionar evento, o R1000. Vou colocar valem a partir do período atual, que é o atual que está aqui. Vou apagar aqui. E ele vai pegar as informações que estão no cadastro de empresa Renf, tá? Que tem que ser exatamente o que está no R1000 lá que você já está enviando. Quem é o responsável, o CPF, o telefone e o e-mail. São obrigatórios, tá? Aqui é só uma base de teste, não tem esses dois, mas é bom informar. Então, nome completo, telefone, CPF e e-mail. Gerei a informação, tá? Ele vai ficar em 12 de 2024. Aí fica esse espaço vago aqui, ó. Esse espaço vago, quando eu dou um duplo clique, ele abre o campo para colocar o número do recibo. Então, aqui eu informo o número do recibo que você tem no ECAC, do R1000 que já está lá. Vou botar aqui 1, 2, 3, só para teste, né? E aí eu tenho a informação e aquele ponto de exclamação ele vai sumir. Aqui pode continuar porque é uma base de teste, eu estou usando em formato de testes, eu estou em homologação, não estou valendo, né, a informação, né? Mas igual ele tirou. É que a homologação parte do governo, eu estou pegando tal qual está no governo, né? Então aqui ele já removeu, não tenho mais a exclamação. É esse o que tem que acontecer em produção. Então, coloquei o recibo de forma manual e ele vai remover a exclamação que está ali do R1000. É só porque o sistema não sabe que foi enviado por fora, é só por isso que tem a exclamação. Mas eu posso colocar essa informação. Exatamente, não significa que ela não foi. Né? Até, de repente, eu pedi uma requisição para melhorar aquela exclamação e ter um ponto de interrogação naquela exclamação no R1000. Vou até melhorar aquela questão para ficar mais intuitivo. Que dá a impressão, né, que não enviou ainda, ou tem que ser enviado. É que, na verdade, você não tem essa informação, porque não foi enviado por ele. Só por isso. Consegui responder a pergunta? Maravilha. Outra dúvida da Giovana aqui. Lá onde consultamos as notas do Enlivros, tanto no ISS Serviço Prestado, no CMCP, parte inferior da tela, tem um clips, que possibilita a gente anexar, tá. Mas normalmente quando vou utilizar essa função, anexo alguma nota, quando vou fazer uma segunda, o sistema trava todo. Essa função tem alguma inconsistência ou está sendo ou só coincidência? Giovana, aciona o suporte, aquilo ali. Na verdade, o Clips, eu conheço ele aqui no cadastro de empresa, né?
Eu tenho a opção do Clips aqui para colocar documentos. Então, eu vou fazer um teste aqui rapidinho. Tá modificado aqui nesse cara aqui. Aqui no Clips, né, tem algumas rotinas que tem o Clips para colocar algumas informações, creio eu. Então, aqui eu vou incluir um documento. Vou dar o nome teste. Incluir. Vou pegar aqui na área de trabalho. Eu vou pegar um arquivinho aqui. Ok. Vou incluir um segundo, tá? Vamos ver. Dados data. Já foi o segundo. Olha, o que pode estar acontecendo, tá? Talvez, aí tem que ver com a questão no suporte mesmo, né? Talvez o tamanho do arquivo seja maior que 50 MB. Talvez, posso estar falando besteira, tá? Mas acredito que aqui selecionando os documentos até 50 MB cada um, ele vai fechar. Vai conseguir passar a informação. Mas deixa eu ir na questão que você mencionou para mim, no ISS aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu competência que tem notas, porque daí vai abrir o Clips. Deixa eu colocar uma empresa que tem notas. Simples Nacional, eu sei que tem notas. Ok, vou abrir a nota. E vou usar o Clips que você mencionou em outras rotinas que não é o cadastro de empresa. Vou botar a palavra teste. Vou incluir um documento. Eu vou incluir os mesmos, tá? Incluir dados data. Vou incluir Google Dica. Olha, tá indo normal, mas acredito que algum detalhe a ser verificado na tua base. Tá, assim, não um segundo X na mesma nota, até se eu vou tentar algo na mesma empresa, mas outra nota já trava. Entende? Não, mas aqui ele está importando os arquivos, tá? Acho que é alguma questão aí de base, que a gente pode verificar se tem alguma sujeirinha, alguma questão, a gente resolve. Mas a princípio a rotina tá legal. Como eu disse, é uma base teste, é uma base que não tem tantos lançamentos, então a gente tem que só revisar exatamente o que está acontecendo com a tua base, né? Mas não é para acontecer travamento. Ou talvez, não sei se é o caso, a memória RAM está no limite. É tudo uma avaliação que a gente faz no suporte, então a gente verifica tudo base de dados contra equipamento, então, né? Aí vai dar tudo certinho. Pedro, bom dia. Como posso visualizar o resumo total de faturamento, incluindo todas as empresas, quantos as filiais? Também tá. Pedro, o resumo de faturamento é por empresa, tá? Mas é uma ótima ideia de pegar, e aí eu vou deixar também para vocês aqui no chatzinho, botar aqui, não vou botar chatzinho, eu vou botar para todo mundo enxergar. suporte@datacentro.com.br. Pode ser pedido essa solicitação, tipo, eu quero um resumo de faturamento de todas as empresas, ou uma forma de selecionar as empresas que eu quero faturamento, né? A questão é, o resumo de faturamento, ele salva para também fazer o arquivo assinado, que é por certificado. Então, por isso que hoje é um por um, né? Eu não me deram essa ideia de fazer com todas as empresas, mas pode ser que tenha alguma rotina que a gente pode melhorar para pegar várias empresas e ter um resumo específico que não necessariamente para assinar e mandar para o banco, mandar algumas questões que o cliente solicita, mas uma situação bem específica para poder ter o faturamento do geral das empresas da base que estão ativas, filiais, exatamente como tu comentaste. Então, acredito que né, está na base de dados, por que não tentar? Manda um e-mail para nós, para a gente ver a viabilidade disso, quem sabe a gente já libera e não ajuda só o Pedro, ajuda outros clientes que também têm essa mesma solicitação. Bem, pessoal, então eu vou também dar uma outra dica para vocês em relação ao nosso YouTube. Todos os webinars, a gente está dizendo dicas em relação a pegar mais e mais e mais informações caso vocês precisem, né? Então, no nosso YouTube, eu vou entrar aqui bem, passo bem como se fosse entrando pela primeira vez. Estou entrando no YouTube, vou procurar a Datacentro, achei a Datacentro, vou nos vídeos,
e tem muita, mas muita rotina, tá? Então nós estamos sempre colocando novas rotinas, inclusive no nosso Instagram. Depois no final eu vou deixar o QR Code. Também tem muita informação dos próximos webinars também para vocês poderem assistir os próximos que virão em relações geral. O MF tem uma pergunta ali. Os antecipados de entrada, onde eu lanço para a empresa do Simples Nacional? O que seria o antecipados MF? Mário, né? Me detalhe melhor o que é esse antecipado, por favor. Se a questão da CDIF, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, quando eu importo as notas, seja ela manual, as questões gerais, na própria importação de notas, eu vou colocar em cupom para poder abrir a parte de baixo, mas é NFE, tá, pessoal? Eu tenho essa opção aqui, ó, configurar diferencial de alíquota. Porque a gente não sabe no montante de notas se aquele vai fazer default ou não, né? Então eu tenho que marcar este cara aqui, tá? O que vai acontecer quando eu marco esse carinha e importo as notas? Vai abrir uma tela pequenininha com esta questão aqui. Estou colocando a palavra MT de emitentes, configuração emitente destinatário CFOP. A tela vai abrir pedindo essa informação aqui de baixo, ó, a alíquota interna e a alíquota interestadual. Tem um vídeo no nosso YouTube que fala só sobre isso, diferencial de alíquota. Ele é tanto para o simples quanto a questão do presumido e real, do SPED e GIA, tá? Mas, dando a explicação, a tela não é exatamente assim, vem uma tela menor com uma mãozinha em vermelho para baixo, esperando você colocar uma informação, né? Então eu preciso colocar só a alíquota interna do estado. Por que só a alíquota interna? Porque a interestadual está na nota. Aí ele vai fazer o cálculo interno e já vai jogar dentro da nota no botão diferencial de alíquota da nota, tá? Agora, se o fornecedor for do simples, que não tem a interestadual, aí eu menciono aqui a interestadual. Depende da situação do produto. Se ele é 4%, se ele é 12%, né? Lembrando que a antecipação é igual ou maior que 6%. E a questão do TIFAL ou dos consumos, né, ativo mobilizado é qualquer diferença de valor, né? Então, aqui eu só coloco interestadual quando o meu fornecedor é do simples, certo? Uma vez importado com a devida informação, eu já tenho o relatório. Cadê relatórios? Resumo diferencial de alíquota. Eu já tenho essa informação. Eu vou direto em pré-visualizar, tá? Acho que aqui não tem a informação. Deixa eu pegar aqui. Nossa, menos CMS. Não, esse aqui não tem entradas. Eu estou no simples. Deixa eu pegar uma notinha aqui. Vou criar uma nota rapidinho. Entrada. Painel fiscal eletrônica. E botar primeiro de 2024. R$ 1.000. Estão todos fora do estado. Vamos ver aqui. Ah, tá. Já sei por quê. Que a minha empresa provavelmente não está no Rio Grande do Sul. Essa do Simples Nacional, que nem aconteceu com o presumido. Tá como São Paulo, por isso, Bruno. Então, vou colocar aqui RS, botar caixinha, e de arrecadação botar nenhum, porque eu sou simples. Ok. Agora sim. Uhum. Ok.
Aí eu vou ter o item. Esse aqui está. Essa nota 102, quando vem a alíquota, ela não fica aqui na frente, fica valor contábil e outras, tá? Mas quando eu marco a caixinha 17%, imaginando que o fornecedor não é do Simples, ele automaticamente vai trazer o valor também no item, que ele vai ficar neste ponto aqui, ó. Ele vai ficar neste ponto aqui. Ele não está calculando porque eu não importei a nota. Eu não tenho a outra referência do produto interestadual. Estou fazendo de forma manual. Então aqui ele vai ter as informações do cálculo aqui. Aí eu tenho dois caminhos, tá? Faço o relatório diferencial de alíquota, vai ter o valor lá, tanto da antecipação como uso e consumo de ativo imobilizado, tá? E aí eu tenho para fazer manualmente na CEDIF, ou eu quero mandar o arquivo da CEDIF. O arquivo da CEDIF é o seguinte. Depois que eu importei a nota e veio o botão lá, diferencial de alíquota, a ponta, ele vai estar aberto aqui, você vai conseguir ver o cálculo tudo direitinho, tá? Com o valor correto aqui, igual eu tenho que ir lá no item, e esse campo ele vai abrir indicação, situação do DIFAL. Esse campo vai te perguntar se ele é um ativo mobilizado, se ele é um uso-consumo, ou se ele é um ICMS com o final da cadeia do ICMS, ou se ela vai continuar, se vai ter ICMS subsequente. Então aqui eu defino qual é o tipo de situação, tá? Isso é para geração do arquivo, tá? Então o relatório eu já tem em mãos, se quiser lançar manual, fica a meu critério. Coloco a situação do DIFAL, depois que eu coloco a situação do DIFAL, nos itens selecionados, também tem uma alteração por intervalo para fazer se eu quiser. Aí eu gero o arquivo CEDIF, né, que pode ser original ou substituto, e com os devidos filtros conforme a minha empresa. Fiz o filtro, exporto, ele vai mostrar um caminho padrão, você pode mudar do caminho padrão. E aqui eu tenho o arquivo CEDIF que eu posso estar importando dentro diretamente do meu CEDIF, eu não preciso fazer nada manual. Dúvidas também o suporte pode orientar, mas olhem o vídeo do YouTube que está mais completinho, porque só é esse assunto. Eu tratei apenas este assunto, que é o diferencial de alíquota. Com todos os exemplos, aí com os valores tudo certinho, né? Então, fica mais fácil o devido entendimento, tanto para o simples quanto para empresas do geral. Tá bem completinho esse cara aqui, só sobre o DIFAL. E pessoal, então esgotamos nosso tempo. Vou deixar nossas redes sociais aqui para vocês quiserem usar o QR Code. No Instagram tem bastante informação que a gente vai atualizando. Vocês podem também estar se utilizando. E dúvidas, pessoal, suporte sempre. Certo, pessoal? Até a próxima aí. Bom almoço.